Muito frequentemente, nas aulas de inglês que eu leciono, eu tenho um desafio de explicar para os alunos que a gente não deve traduzir palavras isoladas. E é muito difícil muitas vezes para eles entenderem, então aqui eu quero gravar esse vídeo para talvez mandar para os alunos e que eles possam entender com mais facilidade esse conceito que muitas vezes é difícil de entender quando você vai tentar aprender a sua segunda língua, né? Vamos lá. É muito comum, quando você vai começar a aprender um outro idioma, você começar a procurar dicas de inglês, ou dicas de espanhol, dicas de italiano, e você começa a procurar na internet. E, com certeza, em algum momento, você vai se deparar com algo como isso aqui que eu vou compartilhar agora. Vocês estão vendo, palavras mais usadas em inglês, as 250 palavras mais usadas, as mil palavras mais usadas, as 3.000 palavras mais comuns em inglês, em italiano, em espanhol, no idioma que você estiver estudando. Qual que é o problema disso, né? Vou voltar aqui. O problema disso é que quando a gente está estudando por palavras isoladas, a chance da gente não entender realmente a função daquela palavra é enorme. E aqui eu quero propor uma solução para isso, e é o que eu normalmente ensino para os meus alunos. Sempre que você for querer entender o significado de uma palavra, primeiro que começar pela palavra eu já não acho uma boa ideia, mas supondo que você já começou pela palavra, você quer entender o que significa a palavra have. Ao invés de você digitar no tradutor a palavra have, porque ao fazer isso, né, eu vou abrir o tradutor aqui agora para mostrar para vocês, ao fazer isso você vai ter um resultado muito simples. Você digita aqui have, e aí vem o resultado aqui do lado, ter. Aqui embaixo vem algumas outras possibilidades, mas ainda assim isso aqui é muito simples. O que eu recomendo a se fazer? Hoje você pode usar várias ferramentas para chegar onde eu quero, mas começando por um bem conhecido, que é o Reverso Context, esse sitezinho aqui, você pode colocar a palavra aqui e você vai ter, deixa eu só mudar aqui para inglês, né? Você vai ter várias definições possíveis e não só isso. Essa palavra ela vai estar inserida em um contexto. E aqui a gente chega no ponto principal do vídeo. Não adianta estudar vocabulários isolados, porque quando você estuda o vocabulário isolado, você não entende o contexto que ele poderia estar inserido. Então, sempre que você for estudar um vocabulário, você precisa estudar ele em contexto. E, na minha opinião, melhor do que estudar o vocabulário é você estudar o contexto, você estudar frases, você estudar ideias. Ao invés de você pensar como se usa o have, você pensar como eu passo a ideia de almoçar, como eu passo a ideia de fazer uma refeição. To have lunch, to have a meal, to have dinner, to have breakfast. Cada um desses que eu falei pode ter uma tradução diferente para o português. Um é almoçar, outro é jantar, outro é tomar café da manhã, mas todos usaram have. É a ideia de você fazer uma refeição. Então, ao invés de traduzir palavras dessa forma isolada que a gente vê muitas vezes, tente traduzir ideias, contextos. Quando você se deparar com uma palavra, venha no reverso context, você vai ver aqui frases que têm essa palavra inserida. Você pode também hoje usar IAs, né? Eu vou usar o ChatGPT aqui para você ver isso funcionando. E você pode pedir, me dê exemplos de contextos com a palavra have em inglês. Isso aqui é de graça, pessoal. Me dê exemplos de contextos com a palavra have em inglês. 10 exemplos de contextos diferentes. A gente tem aqui, she has two brothers, ela tem 2 irmãos. Isso aqui é a tradução mais comum. Normalmente, quando eu falo a palavra have ou has, os alunos falam, isso significa ter. Só que aqui você já tem uma que você não tem a palavra ter mais no português. Você já esteve no Japão, que é uma frase que está num tempo verbal chamado presente perfeito. O primeiro aqui, I have a car, eu tenho um carro. We are having dinner right now, estamos jantando. Have dinner, da ideia de jantar. E aí você consegue estudar usando IAs para poder entender que a palavra sozinha não é tão importante.
que mais importa é a ideia, o conceito, o contexto. Se você consegue passar aquela ideia, não importa tanto se você sabe o significado de cada palavrinha da frase. Se você entende que quando você fala I've been to New York, significa eu já estive em Nova York, eu estive em Nova York, tá tudo certo. Mesmo que você não entenda o que significa cada palavrinha, você está conseguindo se expressar, você está conseguindo se comunicar. Então, essa dica que eu tenho para hoje, evite estudar palavras isoladas. Ah, mas eu quero, beleza. Isso não vai contribuir tanto para o seu aprendizado do idioma, no sentido da fala, da comunicação, do que você está imaginando, tá? O que vai contribuir mesmo é você entender contextos, você entender ideias, você entender conceitos. Isso é muito mais importante. E aí, só para encerrar, quando a gente fala de conceitos, ideias, contextos, tudo isso, é importante você entender que quando eu falo uma frase em português, não necessariamente a tradução para ela em inglês vai ser uma frase palavra por palavra, certinho. Vou te dar um exemplo. Se eu falar assim, eu vou beber água. Eu vou beber um pouco de água. Eu vou beber um pouco de água, eu posso falar em inglês, I will drink some water. I'll drink some water. É a tradução um pouco mais literal. Mas não necessariamente as pessoas vão falar assim. Muitas vezes as pessoas vão falar I'll have some water. E talvez na sua cabeça você pense, mas have não significa ter? Também, mas nesse contexto não. A ideia de have water é a mesma de drink water. Pelo menos nesse contexto. Então, uma das maiores habilidades e mais importantes que você precisa desenvolver desde o começo no aprendizado do inglês é analisar contextos, perceber o ambiente que a palavra está inserida, o ambiente que aquela frase está inserida, porque se você ler e entender as coisas de forma isolada, você não vai conseguir entender o contexto geral. Eu vou te dar um último exemplo aqui em português para você entender. Se eu falar para você que eu comi uma manga ontem, e você entender palavra por palavra, talvez você pense que eu estava comendo a manga da minha camisa ontem, e você fale, nossa, o Francisco é muito doido. Mas você sabe que dependendo do contexto, isso não faz sentido nenhum, e normalmente o contexto dessa frase vai ser de eu estar comendo uma fruta. E outro exemplo, se eu falar para você que eu tomei um suco ontem, você pode pensar que eu tomei o suco de alguém, no sentido de pegar o suco dessa pessoa, ou que eu bebi o suco. É importante que você analise o contexto, tá? A palavra que você deve pensar, ironicamente, eu vou falar para você pensar numa palavra e não no contexto, mas essa palavra, contexto, o conceito, a ideia, isso é muito importante. Sempre que você for perguntar para o seu professor de inglês o que significa uma palavra ou como se fala uma palavra do português em inglês, forneça o contexto também. Porque, muito provavelmente, seu professor vai precisar te perguntar. Se você fala, professor, como é que eu falo tomar em inglês? O professor pode falar take, mas será que take vai servir para tomar uma surra? Eu acho que não, né? Porque tomar um suco é muito diferente de tomar uma surra. Então, quando a gente vai traduzir algo, a gente não pode traduzir a palavra isolada. A gente precisa entender que aquela palavra tem um contexto, aquela palavra tem uma história, aquela palavra tem uma pessoa que a diz. E se você não leva essas coisas em consideração, você não vai conseguir entender o idioma. Então, essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Para estudar vocabulário, eu vou estar falando um pouco mais disso nos próximos vídeos, mas para estudar vocabulário, dê preferência em estudar frases, contextos e etc. Pode pegar de vídeos, de livros, de vários lugares, mas frases, conceitos, contextos, nunca palavras isoladas, tá? Palavras isoladas são úteis por curiosidade, mas para o uso do dia a dia mesmo, é bem melhor que você estude as frases, você entenda o bolo e não só um pedacinho, beleza? É isso que eu tenho para hoje. Claro, se você tem uma opinião diferente, se você pensa um pouco diferente de mim, eu acho que eu talvez exagerei um pouco na minha forma de falar, por favor, comenta aqui embaixo, deixa seu like aí e é isso, pessoal. See you all.